Unhagan, laio, laio, guiru, guiru, laio, laio, guiru, guiru. Ó wà lábẹ́ aṣọ ẹgbẹ́rí ọmọ, ó wà lábẹ́ aṣọ ẹgbẹ́rí ọmọ o. Ọmọ kékeré tí a bí sọ́jẹ́ o, ọmọ kékeré. Quem é que vai tomar conta de mim no dia da minha morte? Os meus antigos vão preparar o meu ixexê, vão preparar o meu corpo, vão preparar o meu ori. Mas para que isso tudo aconteça, tem um ciclo. Eu preciso ter família. Quando você escuta alguém dizer assim, não, você não precisa de sacerdote. Basta você pensar no ciclo da vida. Todo mundo precisa de todo mundo. Ah, mas eu quero viver sozinho, eu vou me iniciar, quero ser independente. Você acha que isso funciona? A não ser que você tenha aprendido a cerimônia fúnebre com alguém, você ensine para os seus. Que eu acho muito difícil quando você se inicia e não tem ninguém para te ensinar. São os seus antigos. E eu sempre vou estar citando a palavra antigos, porque Egungun, para nós do culto tradicional, é muito importante. Egungun é considerado como orixá. Na diáspora, Egungun foi separado e só um grupo toma conta deles. Tanto é que eles são divididos em Lessem Orixá, Lessé Orixá. Perceba quando o meu orixá está sempre presente. Lessé Orixá, e fala-se de Exu até o Batalá. Lessem Orixá, vai se tratar de Egungun puramente ele sozinho. No culto tradicional, Egungun é o orixá mais importante para a nossa vida. É ele que vem nos aconselhar, dizer o caminho que a gente deve andar, a forma que a gente deve agir para com a nossa família. Tem um costume nigeriano que quem vem falar com o pai e com os filhos é o patrono da família, que é o Egungun. Egungun vem, senta, conversa, aconselha. Egungun fala o que deve ser feito, dado essa diretriz. Mas no dia 2 de novembro no Brasil é o dia que as pessoas comemoram a tristeza. Geralmente nas casas de santo está todo mundo de branco. E quando eu falo casa de santo, existe uma subdivisão muito grande. O candomblé trata Egungun como se fosse uma coisa assombrosa, que a gente não deve se dirigir a Egungun, a gente deve se dirigir a Egungun sempre para oferecer uma oferenda. Claro, isso sim, porque você gosta daquele antepassado, então você leva flores, você leva perfume, você oferta a comida que ele gosta de comer. Mas como foi que aquele espírito chegou a ser cultuado? Ele venceu a morte. E como é que ele merece? E aí é onde começa a nossa pequena saga. Desde que o mundo é mundo, o homem procura motivo para viver sobre a terra. Desde que o mundo é mundo, as intempéries aconteciam, raios, trovões, vulcões. Então o homem sempre atribuía àquelas forças naturais uma força espiritual muito grande. E dessa visão começou a se alimentar um mocotá, uma pedra, um tronco de árvore, fazer ebó, e essas egrégoras começaram a se juntar. Dentro do Ejiobê vai falar muito sobre a vida. Vai se falar também sobre Egungun. Conta-se que Egungun foi o primeiro orixá a vir à Terra. Egungun tinha feito um pacto com seu irmão Orô. Então, Orô não queria vir primeiro, porque Orô era mais velho, então pediu que Egungun viesse. Egungun fez ebó no Orum e veio com a esposa para a Terra. Quando Egungun chegou aqui, ele viu muita gente, viu a feira, viu pessoas. Então ele pediu que a esposa dele fizesse uma roupa muito bonita, porque ele queria se apresentar na Terra. Então as pessoas começaram a saudar muito Egungun. A esposa de Egungun fez uma roupa para ele, a roupa brilhava muito, era uma roupa muito bonita, e todos aclamavam o Egungun. Egungun esqueceu de Orô. E Orô, chateado com aquilo, voltou para procurar o seu irmão. Mas Orô veio à noite. Orô não queria ser visto por ninguém, porque ele já sabia da fama que Egungun tinha. Então Orô procura o seu irmão e o seu irmão lembra dele: me perdoe, irmão, eu não lembro. E Orô foi se esconder na floresta. Conta-se nesse Itã que Orô é cultuado apenas por homens dentro da floresta e ele não quis vir para a cidade porque a roupa de Egungun era mais bonita. Mas vamos lembrar que isso é só um Itã, para falar da grandeza de cada um. O culto de Egungun é muito importante. Egungun é nosso parente direto. O que é que tem a ver o nosso adoxo, o nosso ebori, ligado a Egungun? Vamos tomar como exemplo a necessidade de fazer o orixá. Então você vai, se inicia, vão ser feitos vários ebós, e esses ebós vão ser seguidos do seu ebó ori,
que é Ebó para a cabeça, que a gente também conhece como Ori. A nossa cabeça, ela tem várias dimensões. A palavra Ori para o nigeriano, ela pode significar várias coisas. O nosso umbigo também é chamado de Ori porque é interligado com a nossa mãe. Isso nos liga à nossa ancestralidade. A parte do fundo da minha cabeça coabita um outro espírito que a gente chama de anjo da guarda. Alabê habita o fundo da minha cabeça porque ele é o meu ancestral. Como a gente chama em todas as culturas, vai se dizer que a gente tem um ancestral, que a gente tem um mentor, uma pessoa que acompanha a gente. Os espíritas kardecistas falam disso. O grande exemplo foi Chico Xavier, que era acompanhado por Emmanuel, Divaldo Franco, acompanhado por Rosana de Ângeles, e dentre outros médios que tem esse anjo da guarda. Nós, babalaos, somos acompanhados por um Alagbó. Alagbó é o nosso parente direto, é um Ebé que está ligado diretamente para a gente, que foi designado no céu para acompanhar a gente aqui na Terra. Então, Alagbó é nosso Ebé Orum. Egungun é nosso Ebé Ayê, ele está aqui na Terra, a gente precisa cultuar ele. Desde que o mundo é mundo, o culto aos mortos é feito, seja na China, seja no Japão, seja na Índia, e cada um com sua especificidade, mas sempre vai estar tratando dessa forma. Vamos para o primeiro ponto. Qual é a necessidade do nosso Idoxu? Então vamos adivinhar aqui, vamos pensar aqui qual a necessidade do nosso Idoxu. Vamos ver nessa imagem que vai aparecer agora, é o formato de nossa cabeça. Nessa parte daqui de trás, trata-se de ancestralidade. Na parte da frente é o meu caminho, o que eu nasci, o meu Odu de nascimento, e a parte do fundo chamaremos então de Odu de placenta. Nesse Odu de placenta eu trago a genética entre meu pai e minha mãe, ou seja, o orixá da família do meu pai e o orixá da família da minha mãe. Por lógica, se a gente for traçar um cálculo matemático, se minha mãe é de Oiá e a família do meu pai é a família de Olodé, um exemplo de Ogum, é muito mais fácil que eu seja filho ou de Oiá ou de Ogum. Em alguns casos, e na sua grande maioria, eu já vou nascer com essa energia. Meu caso, eu, Babai Fatoki, a minha família paterna é de Ogum, a minha família materna é de Oiá. Eu nasci filho de Ogum. Precisei fazer Ogum? Não, porque a energia de Ogum já coabita em mim. Se eu fizesse Ogum, teria 5% da energia dele e seria totalmente destruidor. Eu já não escuto muito bem quando estou nervoso, porque a energia de Ogum está em mim. Então eu preciso assentar Ogum, cultuar Ogum, e fui iniciado para Exu, para que eu tivesse equilíbrio. Mas todo o rito que é feito para mim, eu preciso fazer Ebó Ori. E do meu Ebó Ori, se consulta meu Ori mais uma vez e se pergunta a Alabó o que deve ser entregue para meu Ebé Ayê, que é meu pai Adebaió. Então se faz Ebó para Adebaió, se entrega para Adebaió, para que Alabó tome conta de mim no céu e meu pai Adebaió me proteja na terra. É muito simples entender isso. Por que as pessoas têm a necessidade de fazer iniciação? Para buscarem o seu equilíbrio na terra, para encontrarem o seu caminho na terra. A iniciação, ela vem depois da nossa iniciação em Orumilá. Seria o mais correto. E vou te explicar o porquê. Quando eu sou iniciado em Orumilá, é sacado o meu Odu de nascimento, que é o Odu que está na frente da minha cabeça. Esse Odu, muito provavelmente, ele vai acompanhar o meu Odu de placenta, o que eu recebi do meu pai e da minha mãe e o que eu trago do céu. É muito simples de entender isso. Com esse cálculo feito, com o Odu que eu trouxe, o Babalaô, dentro da sua técnica, do seu conhecimento, vai designar qual é o melhor Ebó para mim, quais são os eós, o que é que eu devo fazer, qual o caminho que eu devo seguir, quais os orixás eu preciso cultuar na terra para ter uma boa vida, para ter desenvolvimento. E quando o Babalaô é sábio, ele vai me instruir em buscar o meu despertar. Não é a obrigação do meu Babalaô me ensinar Ebó. É a obrigação do meu Babalaô me ensinar a filosofia de Orumilá, e com essa filosofia, com esse ensinamento, eu vou buscar o meu equilíbrio. Claro, sempre
lendo o que Fá está me dizendo, se eu não estou entendendo a interpretação do texto, eu busco o mais antigo, eu busco o meu sacerdote, o irmão mais velho, e perceba, meu sacerdote, meu irmão, meu ebome, estou dentro do meu ciclo familiar. Por isso ninguém vive sem família. A necessidade da família, a importância da família, a importância que o Babalaô continue eternamente estudando, aprendendo. Não é nada diferente de um médico ocidental, um médico que cuida da doença do físico. Esse médico ele não pode parar de estudar. O médico espiritual, o Babalaô, ele nunca pode parar de estudar. Isso é cíclico, é contínuo. E como é que esse Babalaô ele se mantém vivo na Terra? Vamos citar um exemplo. Chega uma pessoa na sua casa que precisa fazer ebó. E aí você vai, consulta, percebe que ela está sofrendo um ataque de espíritos daqui da Terra. Muita gente fala assim, Opelê não vê catiço, Opelê não vê pombagira, Opelê não vê chucaveira, não vê tranca-rua. Tá certo, a gente não vê nada disso. A gente vê uma coisa chamada de Orum Quenquem, que são espíritos que estão sendo citados, eles são citados dentro do Odum, o Iecuturá, o Iecubê, fala desses espíritos que batem a nossa porta para serem cultuados. Obviamente, esses espíritos que batem a nossa porta, eles são da mesma dinastia que nós. Se eu sou brasileiro, é um espírito brasileiro. Não existe a possibilidade de eu ser brasileiro e bater um espírito argentino na minha porta para que eu possa cultuá-lo. Subentendemos que o que cultua-se no Brasil, que se chama de catiço, é a mesma coisa que o Orum Quenquem. Claro que nós cultuamos com uma forma diferente, com um assentamento diferente, mas a essência é a mesma coisa, não muda nada. Você precisa cultuar esses espíritos. Tende isso, desse entendimento, eu chego nesse consenso e agora eu preciso do ensinamento do meu sacerdote. Como é que eu vou chegar no meu despertar? É uma coisa muito simples. A primeira coisa que eu aprendi dentro do culto tradicional foi o Apelê. Necessidade de ter um bom caráter. De onde vem isso? Qual a necessidade de se aplicar o Iuapelê em tudo que você faz? Bom, em Icafum, nas 16 leis, ou melhor dizendo, 16 conselhos de Fá, está se explicando muita coisa. O Aô não pode usar do seu conhecimento para propositalmente prejudicar alguém. O Aô tem que ser limpo, o Aô tem que tomar conta dos seus objetos pessoais, o Aô é obrigado a estudar, ele precisa respeitar e honrar os mais velhos, respeitar o seu professor e os seus demais. Tudo isso é bom comportamento. Quando esse bom comportamento é satisfatório, espíritos iluminados, os espíritos da sua família, os espíritos que habitam o opa-osso do Babalaô, vão proteger o Aô da casa dele. Porque a partir do momento que a gente faz orô, que a gente faz sacrifício no pé de opa-osso, quando a gente é iniciado no pé do opa-osso, o opa-osso é um orixá que um Babalaô tem. Nesse opa-osso habitam todas as gerações da família desse Babalaô. Quando eu falo todos os Babalaôs da família, eu também estou falando de Egungun, pois aqueles Babalaôs da família respondem no Opaiku. São eles que vestem a roupa, são eles que vêm. Quando um parente meu mais distante, um exemplo, meu avô era Babalaô, e se meu avô foi uma pessoa muito importante na sociedade, meu avô protegeu a comunidade dele, abençoou pessoas, ajudou crianças, mulheres, idosos, ele foi bom na sociedade dele, ele fez ebó para ajudar pessoas. Duas coisas vão acontecer. Ele nunca vai morrer, porque as pessoas sempre vão lembrar dele. Fulano era uma boa pessoa, fulano me ajudou quando eu precisei, e ele vai sempre ser citado. E toda vez que você fala o nome de uma pessoa que fez a passagem, ela não está morta, ela está viva. E por esse motivo, a gente gera homenagens àquele Egungun, a gente oferece roupa para aquele Egungun, a gente oferece comida para aquele Egungun, para que ele volte, e volte feliz, e volte para nos aconselhar, volte para nos abençoar. Agora a gente entra na parte mais importante. Por que e qual a necessidade de eu manter o Iuapelê durante toda a minha vida? Porque eu preciso ser respeitado na sociedade e ser respeitado pelos espíritos. E qual o interesse disso?
Todo mundo ganha quando eu respeito todo mundo. Primeiro ponto, imagine que a pessoa chega na sua casa, vem fazer o ebó, você consulta que essa pessoa está sofrendo ataque de espíritos, como eu falei alguns instantes atrás. Ela está sofrendo ataque, você vai fazer ebó Iru, vai fazer outros ebós específicos, do Odu que vai ser indicado para aquela pessoa. Como é que você acha que aquele espírito que é inimigo daquele consulente vai olhar para você? Ele vai ficar com raiva, ele vai ficar zangado, ele vai querer se vingar da pessoa e de você também. Supomos que você seja um curioso da religião. Você não é adoxado, você não tem orixá, você está preocupado em ganhar o dinheiro daquela pessoa. Você faz o ebó. Vamos supor que você acertou, o ebó deu certo, só que você livrou aquela pessoa daquele problema, você causou mais um para você. Você é uma pessoa que vive irregular, você não tem orixá, você não alimenta seu ori, você está preocupado com aquele dinheiro. E vários relatos de pessoas eu ouvi falar, foi o dinheiro mais maldito que eu ganhei. Fiz o ebó e precisei fazer ebó em mim porque aquele carrego que a pessoa estava era um carrego ruim. Você não sabe qual é o merecimento daquele ataque que a pessoa teve. Por isso que é necessário que o babalaô estude, tenha conhecimento, seja acompanhado pela família, que ele assista ao babalaô dele fazendo ebó, rezando ebó, as saídas emergenciais que você tem para cada situação. Por isso que eu não sou adepto da pessoa que fala assim, meu ifá está errado, meu orixá está errado. Não tem nada errado. Cada família vai ter uma forma de fazer. Cada pessoa vai ter um aprendizado. Cada pessoa tem que respeitar o tempo das outras. Cada pessoa tem que entender que ela tem um caminho aqui na Terra. Você não pode nem deve lutar contra o seu destino. Uma vez que sai o seu Odu de nascimento e eu sei o que eu nasci para fazer. Claro que não é fácil para ninguém estudar a vida toda para ter uma profissão e depois descobrir que não era aquele caminho que a pessoa tem que tomar. Mas pasme no mais interessante disso. Essa pessoa sempre está inclinada ao caminho da espiritualidade. Eu tenho vários exemplos que eu posso citar. Vou usar o meu exemplo. Eu estudei minha vida toda depois que eu saí do exército para me tornar um chefe de cozinha. Então eu estudei, eu me diplomei, eu fui para a faculdade, eu fui para Portugal, eu fiz curso, eu aprendi. E Exu sempre falou que eu poderia fazer tudo, mas que eu trabalhasse para ele. E eu desacreditei. Então toda vez que eu chegava no restaurante para trabalhar, eu tinha duas dificuldades. Eu vi uma equipe que não conhecia o procedimento de uma cozinha profissional, que a maioria era formada dentro daquela cozinha e só conhecia aquilo. Eu esbarrava na questão salarial, porque eu investi muito na minha carreira. E eu esbarrava em outro problema maior ainda, que foi a minha escolha no Orumpa quando eu cheguei na Terra. Mas a magia, o candomblé, o barulho do atabaque sempre me chamava a atenção. E toda vez que eu me inclinava para a religião, eu tinha estabilidade, eu ganhava dinheiro. E toda vez que eu tentava trabalhar no restaurante, eu perdia dinheiro, eu ficava com a vida financeira totalmente desequilibrada, a minha saúde ficava desequilibrada e eu não entendia por quê. Até um dia, eu já contei essa história, eu procurei um babalaô e esse babalaô, eu questionei ele porque minha vida não funcionava. Eu tinha acabado de conseguir um FIES para estudar odontologia, eu estava no 6º semestre de odontologia, mas a minha vida financeira nunca se ajeitava. Aí um dia ele fez um desenho, aqueles bonecos de palitinho, assim, desenhou 4 bonecos, 3 com a cabeça redonda e um com a cabeça quadrada. E ele falou assim, ó, tá vendo esse bonequinho aqui da cabeça redonda? Isso aqui era seu bisavô, que era babalaô. Tá vendo esse outro? Esse outro era seu avô, que era babalaô. Esse outro aqui com a cabeça redonda era seu pai, que era babalaô. Tá vendo esse com a cabeça quadrada aqui? Esse é você que quer ser dentista. Bom, e eu demorei muito para entender que o meu caminho é de espiritualidade. E depois que eu entendi isso, a minha vida começou a andar. Das necessidades espirituais que eu tinha, da necessidade que eu tinha de entender, porque dentro do candomblé eu fui criado para ter medo de mim. Eu não tinha a menor ideia do que era. Quando eu fui para o culto tradicional, as coisas começaram a se encaixar, a ter explicações. E eu comecei a entender o porquê que eu precisava cultuar os meus antepassados, porque o que o meu ebori tinha a ver com o meu protetor no céu, e o Alabó, que é um parente meu que está aqui na Terra me protegendo, e porque eu tinha que cultuar meu Ebé-Ayê, além dos meus filhos aqui na Terra, além do meu Egungun, e porque eu tinha que manter tudo esse Guapelé. Eu acho que vocês já entenderam o que eu quis falar para vocês. Essa necessidade de me manter perante a sociedade
ser honesto, cumprir tudo que meu Odu fala, não é simplesmente para eu ficar bem na fita com ninguém. É para que eu tenha proteção espiritual. Então, a partir do momento que eu sou uma pessoa que sou temente ao que os conselhos de Orumilá, que eu sou temente ao que Exu me fala, que eu respeito tudo que Eledumare fala através da boca de Exu aqui na Terra. Então eu cumpro o meu papel. Se eu estou cumprindo o meu papel, eu tenho pontos de bônus com meus orixás, os orixás do meu babalaô, os orixás da minha mãe pequena, da minha mãe de santo dentro do candomblé. Se eu me torno uma pessoa exemplar, esses espíritos vão tomar conta de mim. Lembra que eu falei lá daquele espírito ruim do cliente que eu tirei? Só que eu não atendi um cliente. Eu atendi centenas de pessoas. Eu iniciei várias pessoas. Eu fiz ebó para várias pessoas. E toda vez que você faz um ebó, que você passa um frango em alguém, que você vai abençoar alguém, você está usando a energia do seu ori, do seu corpo, do seu ofó, e você está desgastando aquela energia. E aí vem a necessidade de fazer o nosso ebó ori. Vem a necessidade de eu alimentar a terra, porque é dela que eu tiro minha energia. Vem a necessidade de eu cultuar meu Egungun. Vem a necessidade de eu cultuar Exu, porque são eles que me protegem. A minha necessidade de bom comportamento. E agora vem a melhor parte. Como é que a pessoa se torna um Egungun para ser louvado? Eu já citei o exemplo. Meu avô é cultuado porque ele foi um babalaô, é uma pessoa que fez muito pela comunidade dele. E esse bônus de merecimento foi tudo que eu fiz na vida. Foi tudo que eu trouxe de bom, foi as pessoas que eu ajudei, foi os ebós que eu fiz. Claro que nada de graça, porque o babalaô precisa se sustentar, pagar água, pagar luz, pagar telefone, botar gasolina em carro, manter a roça funcionando, manter o ebé funcionando. Mas essas obrigações são minhas. Porque seria muito fácil eu vir para a terra, fiz iniciação, vou ganhar dinheirinho e tá tudo legal. E os problemas que eu vou ter com o ebé de outras pessoas, com o ori de outras pessoas? Daí vem a necessidade que nós temos de cultuar os espíritos, de fazer o que a gente tem que fazer. Vamos para as perguntas internas daqui do nosso ebé. Dúvidas? A partir do momento que eu tomo a ciência e que eu começo a cultuar o meu ancestral, em que ponto eu devo dar prosseguimento? A partir do momento que você sabe do seu Odu, e o Odu é muito claro com você e fala, olha, há uma necessidade muito grande que você precisa cultuar a terra, que você precisa cultuar o seu ebé. Por exemplo, eu já citei em outras lives, outros documentários, outros vídeos que eu fiz, o caso de uma mulher que toda vez que ela namorava com alguém, tá de boa. Quando ela ia dormir com essa pessoa, ela mijava na cama da pessoa ou dela. Primeira vez, tudo bem, só até entende, foi um acidente. A segunda e a terceira, o cara vai embora. Aquele ebé não deixava ela ser feliz com ninguém. Então a primeira necessidade era que ela agradasse o marido dela no Oru para que ela tivesse uma vida aqui na Terra com estabilidade e com plenitude. Cumprir o papel que ela veio cumprir aqui na Terra. Resolver alguma pendência. Quando a gente cultua Egungun, pode ser pela mesma forma. Um exemplo, sabe-se lá Deus que aquele espírito que está atormentando uma pessoa já persegue ela de uma vida passada. Vamos tomar um exemplo aqui. Eu matei você ou você me matou. Consequentemente, vai se criar uma revolta muito grande. Existem espíritos, por exemplo, que eles fazem questão de não seguirem. Ele quer ficar aqui na Terra esperando você voltar. Você não pode pegar um espírito e obrigar ele a sair daqui e evoluir. Ele tem que querer fazer aquilo. Existem ebós que você faz, com elementos que você faz, que você afasta aquele espírito. De que forma? Você vai fazer um ebó especificamente para um orixá XYZ, que esse orixá vai se incumbir de pegar aquele espírito e levar para longe. Só que aquele espírito ali vai criar um ódio mortal de você. E com esse ódio mortal que ele está ali, ele vai lhe procurar, ele vai te caçar. E por isso você precisa ter proteção. Lembre que o que você fez foi para ajudar uma pessoa aqui na Terra. Então isso é bônus, não é ônus. Mas aí, por exemplo, eu estou interessado no seu dinheiro. Eu vou fazer um ebó errado para você, sabendo que você vai se prejudicar. Mas aí tem aquele processo chamado de Ajagun Malé, que é a consciência que julga o próprio babalaô. Então naquele momento eu vou ganhar esse dinheiro seu.
eu estou te prejudicando, mas toda praga é dividida. Assim como toda bênção é dividida. Se eu abro minha boca e dou oferta para te abençoar, é 50 para você, 50 para mim. Se eu levanto a minha voz para te amaldiçoar, é 50 para você e 50 para mim. Então, a partir do momento que você começa a cultuar Ebé, por exemplo, Ebé é um ancestral, Ebé não é o orixá. Ebé é maior do que o orixá. Ele está ligado diretamente ao seu DNA sanguíneo e seu DNA espiritual, porque ele foi sua família. Por exemplo, tem ritos aqui em casa que a gente canta Emi Ebé Agam, Emi Ebé Aie, Ebé Nimbaulo, Ami Baie. O que é que eu estou dizendo? Emi Ebé Agam, a minha família é grande, mas a minha família está no céu. A minha família foi embora e meu corpo está na terra. Emi Ebé Agam, Emi Ebé Aie, Ebé Nimbaulo, Ami Araie. O meu corpo está na terra. Então eu preciso cultuar o meu Ebé para que ele entenda que eu estou aqui na terra, que ele permaneça no céu e que ele aumente a longevidade da minha família. Por exemplo, a minha família, graças a Exu, ela não sofre de problemas de câncer, de morrer cedo. Eu passei por 2 mortes na minha família, que foi a morte da minha avó e a morte do meu avô. Ambos eram espíritas. E na morte do meu avô eu não quis ir porque eu ia guardar aquela lembrança de meu avô dentro de um caixão. Mas, por exemplo, quem está assistindo esse documentário aqui, ela não para pensar como vai ser o dia de amanhã. E, às vezes até ela já parou para pensar e a realidade é tão cruel que a pessoa isola esse fato e ela não quer pensar nisso. Prova disso é que a gente é iniciado só para viver. A gente aprende reza de roncó, a gente aprende a reza de orixá, a gente aprende a cantar para orixá, a gente aprende a fazer ebó, mas a gente não aprende a xexê. A gente não aprende a cultuar a morte. A gente não enxerga o xexê como uma cerimônia bonita de passagem. A gente tem medo. A gente vai pro xexê, tá tudo escuro, eles estão tocando numa cabaça, os objetos estão lá mexendo com tudo, você vê um passar, e aquilo causa medo. Aquilo não causa alegria para você saber que a pessoa está do outro lado, protegendo a gente. A gente tem medo. A gente não vê a morte como uma coisa boa. A gente vê a morte como um espanto. Ninguém estuda para morrer. Ninguém está preocupado com o bônus que ela vai ter. E aí me lembra aquele fato do dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, né? Ô vida, que coisa legal, todo mundo se abraça. E os outros 364 dias é pau na viola, é todo mundo batendo em todo mundo. Ninguém pede mais perdão a ninguém se perdoa. As pessoas guardam raiva. Claro que não é fácil você perdoar, mas é o caminho do aprendizado. Quando a pessoa vai fazer Ixefá, por exemplo, Ixefá você recebe 50% do seu manual de instrução na Terra. Se você erra, porque você quer. Quando você faz a iniciação por Orumilá, você recebe 100% do seu manual de instrução na Terra. Eu já tive pessoas que olharam para mim e falaram assim, eu deixei minha sorte na sua mão. Não, tá errado, Babalaô não é Deus. A sua função como ser vivente na Terra é entender o seu Odu, é não fazer o que é aconselhado não fazer e seguir. As pessoas ficam esperando que o Orumilá se torne um Orumilagre. Não é assim. As pessoas têm que entender que o Orumilá é uma instrução para a sua vida. O Orumilá é uma filosofia. Filosofia a gente vive. Espiritualidade é um tratamento. Você precisa viver fazendo sempre para que sua vida tenha um ciclo bom. Onde é que está o grande erro das pessoas? É só procurar orixá quando ela está ruim, quando ela está doente, quando ela está precisando, quando ela está necessitando de alguma coisa. E aí vem aquela célebre frase: se Exu me der, eu dou. Se Oxóssi me der, eu dou. Ah, Pombagira não me deu, então eu não dou. Então as pessoas vivem disso. Então, uma outra pergunta. Eu cuido do meu Ebé, vamos supor que a pessoa tome ciência e ela passa a cuidar do seu Ebé Orum, a sua família que está no céu. Mas ela tem a necessidade também de cultuar o seu Ebé Aie, que é a sua família que está na Terra. Sim. Vendo por esse lado, dentro disso, aquele espírito que tivemos um conflito e eu voltei, ele renasce dentro da mesma família ou ele pode renascer?